Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Diante dos desafios da vida, muitas perguntas surgem. Nem sempre encontramos as respostas prontas e de imediato. O Espiritismo oferece reflexões profundas sobre as questões da vida. Nos dias de hoje, é fácil ser mãe? E no passado, era diferente? Quais os desafios que a maternidade responsável precisa enfrentar a fim de vencer as dificuldades? Que tipo de implicação espiritual representa a maternidade? Ser mãe é estar inserida num programa divino de educação de espíritos. Além dessas reflexões sobre o tema ser mãe, desafios e alegrias, também nosso reconhecimento a elas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A cada dia, milhares de páginas são escritas nos periódicos, livros, manuais, documentos, etc. Todas elas descrevendo fatos, informando notícias, relatando acontecimentos, registrando transações, enfim, escrevendo a história. Há muitas outras situações que não possuem registros formais, materiais, já que hoje praticamente tudo é digital eletrônico. Ainda há outras informações que não são registradas em lugar algum, porque são meros acontecimentos que não cabem registros importantes. Outros há que, vistos ou não, pela sua natureza sigilosa ou oculta, escapam aos registros naturais. Contudo, tanto aqueles acontecimentos que se podem resgatar seus registros porque existentes, ou aqueles que nada ou ninguém os registrou, ainda assim estão copiados onde a mente humana não os alcança, no mundo espiritual. Nada escapa aos registros divinos, porque ali estão gravados os atos, a história, o sentido e a motivação dos fatos e, fundamentalmente, quem os praticou. Cada criatura escreve seu livro na vida. Página a página, conta a sua história. Um dia, por mais ocultas que suas páginas possam ser, elas serão lidas, primeiramente por quem as escreveu. Muitas páginas são escritas com as tintas suaves e indeléveis do trabalho edificante, da fraternidade, do cuidado com o outro, com as tintas do respeito. Há livros que são verdadeiros best-sellers, porque inspiraram a muitos e tantos desejam conhecer seu conteúdo. Outros há que, escritos com as tintas vivas da dor, da lágrima, do equívoco, da ilusão, contudo, para estes, o redator divino, sempre ofertando, em nome da sua misericórdia, a borracha da correção, permite aos aprendizes de escritores refazer os registros a fim de que as páginas da vida possam ser reescritas. Nos perguntemos, que páginas estamos escrevendo para lermos mais tarde? Que tintas estamos empregando para registrar as páginas de nossa vida? Pensemos nisso. Fique agora com a entrevista e o tema Ser Mãe, Desafios e Alegrias. Olá, é bom estarmos juntos novamente e hoje temos aqui conosco a presença muito especial de Doraci Davi, mais conhecida como Dora, a mãezinha de muita gente, né, Dora? Muito prazer. Oh, seja bem-vindo ao nosso programa, é a primeira vez que você está aqui conosco, né? E hoje nós temos, no nosso bate-papo, na nossa conversa, uma homenagem às mães. E você foi convocada para representar tantas mães. Exatamente, e eu estou muito feliz por estar aqui. E quando você falou meu nome e sobrenome, você falou uma razão de eu ser muito feliz. Porque quando vocês me chamam de Dora, é como se estivessem me chamando de mãe. Porque quem me pôs esse apelido de Dora
foi um dos meus filhos. Então, aos meus ouvidos, Dora me soa como mãe. Então, eu gosto muito de ser chamada de Dora. Então, Dora, que assim seja. Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, o número de filhos por família reduziu drasticamente. Então, se na década 70 do século passado, do milênio passado, né, nós tínhamos até 3, 4 filhos por família em algumas regiões do Brasil, hoje, em particular no Sul, esse número não passa de 1,7, ou seja, menos de 2 filhos por família. E, sistematicamente, a configuração familiar tem mudado. Muitos ataques, né? Muitas mulheres pensando se vale a pena trazer um filho para o mundo, muitos pais, né, hesitando nessa hora. Então, diante disso, né, desse desafio de ser mãe, o que é que você poderia falar para essas mães? Bem, nós como mães espíritas, sabedoras que somos, de que muitas vezes cometemos equívocos em pensar que se tivermos apenas um filho, teremos pouco trabalho. E queremos dar a esse filho todas as vantagens financeiramente. A melhor escola, o melhor lanche, o melhor agasalho. E muitas vezes, se perguntarmos a essas crianças que são filhos únicos, eles gostariam de ter irmãos. Porque eles aprenderiam a dividir. E os pais teriam uma felicidade muito maior, porque cada filho é uma felicidade imensa. E os pais, muitos deles, estão perdendo essa grande chance de ter mais do que um filho e ser duplamente, triplamente feliz. Porque cada filho traz muita alegria, muita felicidade para os pais. Foi assim com a sua experiência de mãe? Com certeza. São 3 filhos, né? 3 filhos, todos um bem próximo do outro. E eu vou dizer uma coisa para você, Márcio, querido. A cada exame de sangue, que era como a gente fazia naqueles tempos, quando eu estava para ter um filho, era uma felicidade. Quando a mais velha, no dia que ela fez 1 ano e 2 meses, o segundo filho nasceu. E isso me trouxe muita felicidade. Quando o segundo ia fazer 2 anos, o terceiro já estava aí. E eles se criaram juntos, verdadeiramente como irmãos. Brincando, brigando. Brigavam muito, né? Brigavam. Como é que é o nome deles? Vera, Paulo e Gerson. O Paulo Davi? O Paulo Davi. Eu falo do Paulo porque o Paulo é um dos que ficam no bastidor do nosso programa, colaborando. É membro da equipe do programa. E já que você falou em Paulo, foi ele que me pôs esse apelido de Dora. É mesmo? Foi. E isso nos traz assim, muito prazer. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem em poder conversar com as pessoas. E eu, hoje, como mãe de 3 filhos, avó de 6 netos, bisavó de uma menina, da Ana Beatriz, que já está com 9 anos, eu digo a você, mamãe, a você, papai, não tenham medo de ter mais do que um filho. Porque cada filho é um prazer enorme, é uma felicidade. Estamos contribuindo com a grande trabalho de Deus, de trazer pessoas, espíritos aqui para a Terra que possam viver, que possam construir um mundo melhor, que possam estudar. Vamos dar oportunidade para que as pessoas cheguem até nós e que sejam felizes. E ser mãe é maravilhoso. Então, Dora, assim, você falou das alegrias, né, de ser mãe. Quais são as grandes alegrias? Porque você já é mãe há 50 anos, pelo menos, né? 51. 51 anos de maternidade. Então, quais são as grandes alegrias aí nesse período? É período? o seguinte, eu posso te dizer com certeza, do momento em que você pega o resultado da gravidez, no momento em que você sente o primeiro movimento no teu ventre do filho, quando ele te dá o primeiro sorriso, quando você pega na mãozinha do bebê e vê a perfeição daquela criaturinha que você colaborou para que ele estivesse ali. Quando você agasalha e amamenta o filho, Márcio, é a experiência melhor que uma pessoa pode passar.
é amamentar um filho, é dar a vida, dar a saúde para essa criança. E daí vem a criação. E nós, como espíritas, temos esse auxílio maravilhoso que é o espiritismo, que faz com que a gente possa trazer à criança a razão, a importância de conviver com as pessoas, de dar uma base, de saber que devemos tudo a Deus, o Criador, e que temos igualdade entre as pessoas, fazer com que as crianças saibam viver em comunidade, respeitando aos mais velhos, aos companheirinhos da escola. E isso vai nos trazendo felicidade, e são felicidade para sempre. É assim, emocionante falar dos filhos. E depois, quando eles casam, e trazem para nós os filhos deles. Ah, mamãe, não deixe de ter filho. Tenha, porque é muito bom. E assim são sucessivas alegrias. Eles pequenos, indo para a aula, se formando, casando, trazendo as crianças para nós, e a família aumentando. E como nós temos o hábito de, no sábado, nos reunirmos, olhar aquela mesa e aqueles rostos que eu olho para eles todos os sábados e digo, obrigado, meu Deus, que família mais linda. Perdoe falar lindo, mas para mim é a mais linda, né? E olho para todos e sinto um prazer imenso. Todos os sábados, quando nós estamos todos juntos, é uma grande alegria. Dora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu quero saber qual é o segredo disso também. É porque muita gente deve estar se perguntando, mas que família é essa que, que as minhas crianças só trazem dificuldades, desafios? As famílias são realmente um campo de muitos desafios. E aí a gente quer saber como é que você chega aí com 51 anos de maternidade, de experiência na maternidade, basicamente destacando as alegrias. Como é que isso foi construído ao longo desse tempo todo? A gente faz um intervalo e já volta. Fique conosco. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Ser Mãe, Desafios e Alegrias. Ok, Renata, muito obrigado. Estamos de volta nessa entrevista que é toda cheia de ternura, de carinho, com Doraci Davi, a nossa querida Dora. Dora, você falava antes, né, das suas experiências, 51 anos de maternidade, reunindo a família, os netos, a bisneta, em torno de uma mesa. Nós sabemos que, eu particularmente sei que você enfrentou muitas dificuldades, não é? Você se tornou espírita em algum momento da sua vida. Sim. O espiritismo contribuiu significativamente mesmo na sua vida para encarar a família de um outro jeito? Com certeza, Márcio. Com certeza. Eu acho até que quando a gente conversa e quando a gente vê os pais espíritas, quando a esposa engravida e vem todo aquele período da gestação, etc., eles têm muito mais facilidade do que nós tínhamos. Porque a gente não sabia, não entendia que aquele ali era um espírito que já vem com uma bagagem e que já vai entender desde o meu contato com ele através do ventre. E essa experiência a gente não tinha, Márcio. Não tinha esse conhecimento. Hoje, o Espiritismo me traz, assim, uma bagagem agradabilíssima, porque eu já vi os meus netos de uma maneira diferente. Conversava assim já? Oi, como? Cada um recém-nascido que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar sempre ao lado deles, no momento em que eles nasceram, e no primeiro toque, quando eles saíam da barriga da mãe deles, eu já falava no ouvido. Eu te amo, eu estava te esperando, você é meu. Eu sei que ele é do mundo, mas eu digo, você é meu. Então, eu acho que isso é que o Espiritismo nos traz de conhecimento, de experiência, de vontade, de sabedoria, né? Porque o Espiritismo é uma clareza, é segurança, é paz, é tranquilidade, é aceitar as dificuldades. Porque
todas as pessoas passam por dificuldade. E para essas mães, né, para os pais que não são espíritas e que são a maioria da nossa população, de onde tirar motivação, força para investir no crescimento de um filho, para investir na educação, para ter paciência? Onde é que eles podem encontrar isso? Não sendo espíritas, né? É a menor palavra que possamos falar. Amor. O amor independe da classe social, do credo, de nada, Márcio. O amor é o sentimento mais nobre que pode existir. Você tem experiência pela sua doce mãe, pela sua doce esposa, e você percebe o sentimento. Você recebeu e hoje você percebe que os teus filhos recebem esse amor da sua esposa. Então, é esse sentimento, é isso que todas as pessoas devem deixar que sobressaia, que não tenha vergonha, mas que também, com razão, porque a criança, essa danadinha dessa criança, ela precisa de limites sempre. Então, ela precisa de amor, ela precisa de carinho e, muito importante também, limites, né? Então, todas as mães têm essa necessidade de saber dosar o amor, o carinho, dar coisas materiais com limites. E sempre a criança com limites. E eles mesmos querem isso. Dora, Chico Xavier costumava dizer o seguinte: a maternidade, a experiência da maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. É verdade isso? Com certeza. Sentia isso? Fica diferente? Fica. E é tão interessante que aquilo que a gente até já falou do tal do exame que a gente vai fazer para testar a gravidez. Mas antes do resultado, nós sabemos, Márcio, existe algo em nós que a gente sente. O exame pode até dar negativo. Não, mas eu estou grávida. E logo em seguida você vai ter a confirmação que você estava grávida. Isso é Deus. Vem de Deus essa intuição, esse amor, esse sentimento que não tem como, Márcio. É inesgotável. Você ama sem você saber o sexo, sem você saber se é perfeito ou não. Você ama porque está em você já esse sentimento. Parece que o coração é tomado nessa hora por um amor. Por um amor. É isso mesmo? Com certeza. Eu estou perguntando porque eu não sou mãe, né? Eu também quero saber. Mas é isso mesmo. Essa experiência. É esse sentimento. E Dora, a mulher sente esse amor numa intensidade extraordinária, né? O amor incondicional, o amor que se doa, o amor que renuncia, o amor que dá tudo por um filho. Mas falando em especial, né, para aquelas mães que perderam os filhos, entre aspas, né, para a morte, né, que perderam o filho em tenra idade, muito cedo, e é uma dor que a gente não consegue dimensionar. É a morte de um filho. O que dizer para essas mães, né, que sentem um vazio enorme pela perda de um filho através da morte? Que nesse momento que você encontra uma mãe passando por essa dor tão grande, o primeiro momento realmente o abraçá-la, envolvê-la com carinho, mas falar de Maria. Então olha para lá porque, e fala para as mães, para o coração das mãezinhas. A tua dor é muito grande, mas tenha certeza de uma coisa, que esse seu pequeno, você devolveu ao Pai, porque ele foi nos emprestado. Ele foi emprestado para você por esse tempo. Ele ficou tantos anos junto de você quanto era o necessário. Mas ele precisava de ir para junto do Pai. Ir para o plano espiritual. É a nossa verdadeira pátria. Permita que ele seja feliz. Tenha a fotografia dele na sua casa. Lembre dele. Fale dele. Mas permita que ele seja feliz. Não deixe que a tristeza, a amargura, a dor faça com que você faça que essa criança ou que esse adulto não seja feliz. Deixe ele em paz. E continue vivendo pelos seus outros filhos. E se você não tiver outros filhos, se doe a alguma instituição. Procure fazer o bem.
e por ele e para que ele também sinta a paz que ele precisa. Agora, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer, em nome das mães, em nome dos pais, por essa homenagem singela, né, que o programa buscou prestar a esses que estão procurando, né, constituir uma família com filhos, e também agradecer a você pela disponibilidade de estar aqui conosco, né, nesse dia de homenagem. Quem agradece a vocês sou eu. E gostaria de dizer a todas as mulheres, se porventura você pensou em fazer aborto, não o faça. E se no momento de dificuldade você fez, procure doar-se àquela criança que precisa do teu amor. Siga em frente, ajude a criança que precisa. Tenha consciência de que uma criança em algum lugar espera pelo teu abraço, pelo teu carinho. E a todas as mães, um feliz Dia das Mães, que seja um lindo dia de alegria, que todos os filhos beijem as suas mães e abracem com todo carinho. Muito obrigada. E a você, mãezinha, futura mãezinha, que nos acompanhou, feliz Dia das Mães. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Chegou-nos uma pergunta, através do nosso site, a respeito do papel do passe espírita na saúde das pessoas. Essa pergunta está na obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Lá, Emmanuel, tentando dissertar um pouco a respeito do assunto, nos diz que, da mesma maneira que uma transfusão de sangue pode representar a entrada de uma nova energia no corpo das pessoas, também o passe é uma injeção de ânimo àquele que está sentindo alguma necessidade, alguma deficiência espiritual. Assim, nós devemos entender o passe como uma recuperação, como uma energia a mais, como um impulso que a providência divina nos dá. Mas assim como as outras formas que nós temos de recarregar as nossas baterias, é fundamental que nós façamos por merecer e que nós nos mantenhamos nessa sintonia energética, porque tem muitas pessoas que vão buscar tomar um passe no centro espírita para ali, já na porta, sair por vezes com pensamentos menos felizes ou brigando, se deixando contaminar por outras energias. Então, quando a gente vai em busca de um passe, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar ter aquela atitude humilde. Sim, porque muitas pessoas vão lá, os espíritos não fazem nada mais do que a obrigação de me ajudar, esquecendo que estão ali rogando por misericórdia. Nesse sentido, o passe tem uma importância grandiosa nas nossas vidas, ao nos convidar a deixar de lado um pouco do nosso orgulho, um pouco da nossa vaidade e termos essa atitude de mais deixar-nos conduzir pela mão de Deus, entregarmos-nos ao Senhor. Então, na hora do passe a gente vai e recebe aquela energia e saindo dali devemos fazer de tudo para continuar com ela. A diferença é que, como diz Emmanuel, o sangue vem de um recurso limitado e o passe vem desse repositório ilimitado das energias de Deus. Então, sim, nós podemos sempre estar tomando passe para nos reabastecer, mas façamos a nossa parte, porque não podemos depender exclusivamente do passe para cada semana ir lá tomando uma energia para mais uma semana e mais outra semana. Então, na hora que você estiver frequentando o seu centro espírita, lembre-se, na câmara de passe, abra o seu coração e deixe que essas energias o invadam. E uma vez que esteja lá fora, faça de tudo para manter contigo essas energias, que elas vão certamente te ajudar a superar as dificuldades, os problemas, as vicissitudes que são naturais na vida de todos. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos estudar sobre como e quando foram escritos os livros que compõem a coletânea chamada Bíblia. Bom, esses livros, muito provavelmente, porque não há um consenso absoluto sobre esse tema, começaram a ser escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo, no reinado de Davi e de Salomão, ou um pouco antes. É bom lembrar que esses livros tratam da história do povo hebreu e da história da relação desse povo
com a sua fé monoteísta ou fé no Deus único. Seria um engano a gente imaginar que esses livros seguiram o mesmo processo de produção que um livro atual, que um livro moderno. Pelo contrário, naquela época era muito difícil escrever um livro, por várias razões. A primeira delas é a dificuldade em conseguir material. No caso, papiro e pergaminho, que é a pele de um animal. Segundo, a dificuldade em se produzir tintas para poder escrever. E terceiro, talvez a maior dificuldade, a habilidade da escrita. Porque se você errasse uma letra ou manchasse, inutilizava toda uma folha de papiro ou de pergaminho e aquilo representava um altíssimo custo. Nós tínhamos naquela época, então, uma profissão, a profissão das pessoas que escreviam textos, os chamados escribas. De modo que aquela sociedade preferia transmitir as suas histórias, as suas tradições, contando, através da oralidade. Eram contando histórias, passando de pai para filho, de avô para neto, que essas tradições se perpetuavam no povo. Nas escolas, nos lares, nos ambientes de oração e de estudo, as histórias eram contadas e recontadas. E as pessoas, como tinham o hábito de ouvir histórias, estavam preparadas para gravar essas histórias, naturalmente tinham uma memória muito mais treinada, uma memória muito superior à nossa memória. Isso favorecia com que as pessoas gravassem essas histórias. Outro fator, a repetição exaustiva dessas histórias também favorecia que as pessoas decorassem. E como elas eram forçadas ou estimuladas a transmitirem essas histórias para os seus filhos, para as crianças da família, elas acabavam gravando e essas histórias ficavam armazenadas na cultura popular, no que nós podemos chamar tecnicamente de folclore popular. Apenas ao longo do tempo, depois de muitos séculos, essas histórias foram sendo recolhidas e anotadas em papiros e pergaminhos. Mesmo assim, não eram anotações completas, eram anotações resumidas. Com o tempo, escribas, doutores da lei, sacerdotes, começaram a aprimorar essas anotações, fazer algumas correções, alguns embelezamentos, melhorias de estilo, harmonização de vocabulário, harmonização de partes e, com o tempo, foram nascendo, pouco a pouco, esses livros que nós conhecemos hoje, que são os livros que compõem a Bíblia. Eles não nasceram de uma hora para outra, eles foram crescendo ao longo do tempo até assumirem a forma que nós conhecemos hoje. Nosso programa está chegando ao fim. Mande as suas sugestões para a produção do programa. contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia e uma ótima semana!